Olá, inicialmente eu quero fazer uma breve introdução de como funcionam meus vídeos e também me apresentar, já que tem muitos novatos agora que se inscreveram no meu canal recentemente por causa dessa baixa do Bitcoin. Inicialmente meu nome é Emerson Alves e eu conheci o Bitcoin em 2016. Eita, faz um tempão, hein? Mas na verdade, em 2016 eu só ouvi falar do Bitcoin. Pensava, que era um golpe, era uma pirâmide e que era uma bolha e iria estourar e era um absurdo, todo mundo tá assim multiplicando várias vezes o dinheiro com isso. E eu não comprei Bitcoin nessa época, assim como eu também não comprei em 2017, lá no topo da euforia de 2017. Eu ficava basicamente observando ali o que estava acontecendo com essa moedinha virtual, que estava surgindo. Eu acredito que muitos de vocês estejam apenas observando o desenrolar dessa história de Bitcoin agora no ano de 2025. E esse maluco que está comprando 100 mil satoshi de vez em quando o preço cai, O que esse louco tá fazendo, Primeiramente, quando eu comecei a comprar Bitcoin, então eu fiquei ali observando, o que estava acontecendo em 2017. E eu comecei a me interessar de verdade pelo Bitcoin no bear market de 2018. Pode ser que muitos de vocês já estejam iniciando o seu DCA de Bitcoin nesse bear market. Eu acho que a gente já está em bear market, mas a gente também tem uma manutenção ali do ciclo de alta. No final do vídeo que eu encerro mostrando o ciclo, as probabilidades do que pode acontecer nos próximos capítulos, eu mostro para vocês algumas coisas em relação à manutenção do ciclo e também por que a gente pode estar em bear market agora, tá? Voltando, à questão do DCA de Bitcoin, quando eu iniciei o Bitcoin em 2018, eu não dei all-in, eu não fiz o que, eu vou pegar todas as minhas economias e colocar nesse negócio de moeda virtual. Eu não era maluco. Hoje eu sou, tá? Mas é o seguinte, naquele período de 2018, o que eu pensava? Acho que todo mundo pensa nisso, se eu comprar esse negocinho aqui, meu dinheiro pode ir para zero, essa moeda pode desaparecer e eu perco aí meus 100, 200 mil reais. Pois é. E comecei a pensar em estratégias e procurar pessoas que conheciam o Bitcoin. Então eu conheci pessoas legais, muitas delas não me conhecem, eu assisto mais elas, e eu comecei a também conhecer outros bitcoinheiros, tá? Não vou citar aqui nomes não, mas assim, então eu vi ali mais ou menos, esse negócio de Bitcoin aqui é interessante e tal, e comecei a ver algumas pessoas falando sobre DCA de Bitcoin, que é você comprar parceladamente, ou seja, você tem 5 mil reais, ao invés de você pegar esses 5 mil reais e comprar de uma vez, você distribui ele em 5 partes. Então você pode comprar mensalmente esses bitcoins em 5 meses, e é legal no período de baixa, no bear market, porque você pode comprar o Bitcoin hoje em novembro, no mês que vem ele está mais baixo, então você faz uma compra muito melhor de Bitcoin, e no mês seguinte ainda está mais baixo, então você vai fazendo essas compras parceladas, e você não corre o risco de pegar toda a desvalorização, então você vai suavizando a baixa até o Bitcoin fazer o fundo, e quando ele retornar, você passa a ficar no lucro, até no final do ciclo. E eu fui também aprender sobre Bitcoin, me interessei pra caramba. Então comecei a entender o que é Halving de Bitcoin, carteiras de Bitcoin. Tive uma surpresa absurda. Pode sacar essa moeda, é uma moeda descentralizada. Eita, tem outras shitcoins aqui. E eu me encantei também, me lasquei em 2021, 2020. Me lasquei, perdi muito dinheiro naquele negócio lá da Terra Luna, e eu fiquei muito machucado com aquilo ali, tá? E por conta disso, tá? Eu evitei de entrar em muito scam agora em 2024, 2023, 2025 principalmente, tá? E fui aprendendo, principalmente essa dinâmica de mercado. E aí, o Bitcoin ele foi evoluindo. E eu vou até falar para vocês, porque a gente teve o halving de 2012, o halving de 2016. Então, quem entrou antes do halving de 2012, a gente tem a primeira geração bitcoinheira. De 2012 a 2016, a gente tem a segunda geração bitcoinheira. E de 2016 para 2020, você tem a terceira geração. Então, sou bitcoinheiro de terceira geração. Então, veja que
Até quem já é de terceira geração já tem já é um pouquinho mais antigo de Bitcoin e pegou já 2 ciclos de baixa, 2 ciclos grandes, tá, de baixa, 2018 até 2020, e pegou também um ciclo 2022 completo, né, aquela queda infinita, absurda, que parecia que não ia cair mais. Muito bem. E você se fortalece diante dessas baixas grandes, tá? Quero dizer para vocês que eu não estava completamente comprado em Bitcoin em 2021, mas eu já estava ali convencido que o Bitcoin era de fato um ativo supremo, né? Mas eu não colocava todo o meu dinheiro em Bitcoin. Por quê? Porque na minha cabeça a gente estava numa bolha absurda, a gente tinha muita altcoin sem valor nenhum e todo canal que falava de moedas era: você comprar Bitcoin era um absurdo, você tem que comprar moeda porque você vai ficar rico. Isso se estendeu até o ciclo atual, é tanto que muitos canais continuam falando de altcoins, apesar dessa fantasia praticamente se extinguir agora em 2025. A gente está iniciando, podemos estar iniciando, né? Tem gente que acredita que a gente não está em bear market, eu acredito que sim. Só eu acredito que a gente não está em bear market, mas eu acredito que a queda ela não vai ser tão severa como nos ciclos anteriores. E eu falo para vocês, e como eu falei, eu sou Bitcoin de terceira geração, eu passei por 2 grandes ciclos de queda. O de 2018, peguei o Corona Crash, peguei falência de um monte de corretora, e eu quero falar para vocês que, na minha opinião, esse ciclo de baixa ele será mais suave, tá? A gente não vai ter aquela queda absurda de 50%, 70%. Pode ser que a gente caia 40%, 50%. Eu acho que é plausível, tá? Essa região de 70 a 50%, 50 mil dólares. Eu acho que o Bitcoin pode visitar essas casas rapidamente e retornar. Por que disso, tá? Porque eu vejo uma maturação em relação ao entrelaçamento do Bitcoin com o sistema financeiro internacional. A gente tem bancos adotando, a gente tem Bitcoin como garantia, né, para tomar empréstimo. Eu falo para vocês, por exemplo, cartões como o da BIPA, né, que eu pego meu Bitcoin, dou como garantia, pago utilizando ele como crédito, né, e eu pago de novo, eu pago esse crédito e tenho de volta meus Bitcoins. Então, cartão, né, de crédito pré-pago em Bitcoin, então você deposita Bitcoin, paga diretamente a crédito e é debitado automaticamente esses Bitcoins. Então assim, você tem entrelaçamento do Bitcoin ao sistema financeiro. Se a gente comparar, até eu sou Bitcoin de terceira geração, 2018, tá? Se algum banco soubesse que você tá depositando dinheiro dentro de uma corretora de Bitcoin, eles fechavam sua conta. Isso em 2018. Imagina para trás qual a dificuldade de você ter Bitcoin. Você tinha que conhecer mineradores, você tinha que conhecer bitcoinheiros, né, que fizesse essa troca para você, basicamente do P2P. Hoje a facilidade de você comprar e vender Bitcoin ela é absurda. Isso não tira a possibilidade de muitas corretoras quebrarem, tá? Eu acredito que se a gente começar um ciclo profundo de bear market agora, cair para 80, 70 mil dólares, a gente vai ter muita corretora falindo, muita empresa falindo. A chance, tá, dessas empresas que acreditam em altcoin falir é muito grande. Eu acho que vai ter muita falência, muito hacker de protocolos, tá? E isso é um efeito cascata, tá? Apesar de toda essa queda do Bitcoin, a gente consegue observar uma saída de Bitcoin das corretoras muito grande. Então, o que você pode fazer em um ciclo bear market? Primeiro, sacar Bitcoin para sua autocustódia, ou sacar reais ou dólar para sua conta, tá? Muito mais seguro do que você deixar uma corretora. A chance dessas corretoras estarem insolventes é muito grande. O que é insolvente? É não ter o dinheiro, né, que o cliente coloca dentro para sacar. Então imagine que você coloca $1.000 lá dentro de uma corretora e essa corretora estava insolvente, ou seja, tem um rombo de reais e esses reais são apenas para cobrir a dívida. Então quando você vai sacar esse dinheiro, não tem, tá? Isso é o que a gente chama de insolvência. Isso não só acontece com real, mas acontece com dólar também. Cuidado ao utilizar a corretora em momentos de baixa como esse, porque tem um baixo interesse de depósito de reais ou dólar dentro de corretora
e tem um interesse muito grande de saque. É tanto que scammers, que são hackers, são pessoas que criaram a altcoin multiplicou dezenas de vezes. Imagina que o cara tem 10 milhões de dólares. E esse pega esses 10 milhões de dólares, a shitcoin, deposita na corretora, vende e tira todo o dinheiro da corretora. A corretora tinha, sei lá, 3 milhões de dólares. Então, deixou a corretora insolvente. Sacou a ideia? Então, é uma altcoin que não tem valor algum, zero. E o risco de uma corretora colocar, né, essa moeda lá dentro para o dono da moeda captar todo o dinheiro que tem lá dentro. Veja o problema, né? Então, esse é o problema de insolvência, tá? E não duvide, tá? Como o criador da moeda, ele tem o poder de criar mais, ele pode muito bem depositar mais na corretora, vender, por quê? Porque o custo dele é praticamente zero para produzir mais. Provavelmente vão fazer isso. Claro, as corretoras também fazem isso, tá? Elas criam as altcoins delas, as shitcoins, e fazem esse tipo de coisa. Nossa senhora, acho que eu falei 10 minutos nessa primeira parte inicial, mas falando do vídeo, eu saco Bitcoin num dia, no outro eu completo o vídeo. Como é que eu faço? Eu compro na Binance, às vezes eu deixo ordem, às vezes eu compro a mercado mesmo, e várias compras ali em um dia, em outro, né? E às vezes quando o Bitcoin tá caindo assim, eu deixo ordens. Como eu falar para vocês que eu vou deixar ordens na casa de 98 mil dólares, saco via Lightning Network para Strike, que tem taxa zero, e da Strike eu saco Bitcoin on-chain, na rede principal do Bitcoin, para meu endereço, que eu utilizo a carteira chamada Blockstream App. Antes ela tinha um nome de Green Wallet, era carteira verde. Tem vídeo aqui no canal sobre ela, mas agora ela é Blockstream App. Eu pretendo fazer um vídeo, né, falando sobre essa carteira Blockstream. Ela é muito legal, ela gera novos UTXOs, né, quando você vai fazer o depósito. É tanto que se você for rastrear, né, o endereço que eu envio os bitcoins, você só vai achar aquele saldo que eu enviei, né, naquele dia. Por quê? Porque aquilo é um UTXO. Então eu preciso fazer a consolidação. É como se você tivesse aqui, ó. Isso aqui, ó. Você tem aqui, ó. Você tem vários envios, tá? Aqui como se fosse essa mão, ó. Vários envios de bitcoins, tá? E você consolida ele em apenas um UTXO. Então eu vou fazer isso quando eu chegar em 0.10 BTC. E também vou deixar o saldo completamente público, tá? Para vocês acompanharem também aqui no canal. Então essa é a primeira parte do vídeo, sacando Bitcoin para minha carteira de 10 anos, tá? Minha carteira já tem um total de 3.650.000 Satoshi. Hoje eu vou sacar praticamente 103 mil dólares, tá? Eu comprei a 100 mil dólares. Você segue lá as postagens do YouTube, você viu que eu deixei ordens de compra na casa de 100 mil dólares foram executadas. Então eu vou clicar aqui em receber e vai gerar um QR Code, né? Eu vou vir aqui na tela da Strike. Então você pode ver aqui na tela da Strike que eu tenho 102.919 Satoshi, tá? Eu gastei 100 dólares na compra executada e gastei mais 3 dólares para comprar esses 2.919, né? Eu saquei lá da Binance pagando 100 Satoshi para cá, beleza? Então eu vou sacar com taxa zero aqui da Strike. Eu vou clicar em enviar Bitcoin Wallet, escanear. Aqui a gente coloca máximo, flexível, next e confirmar. Muito bem, então a gente pode agora ir para a planilha, tá? Eu vou logo registrando, tá? E depois a gente dá uma olhada como é que fica, tá? Vou puxar isso aqui para baixo. Puxa. Muito bem, hoje é dia 5. Eu gastei 103 dólares, tá? Consegui comprar, né? 102 mil Satoshi. 102.919 Satoshi. Então você consegue ver que eu fiquei com preço médio de 100 mil dólares nessa compra, tá? E meu preço médio acumulado ele tá aqui, ó. Então a gente consegue ver o que a partir disso, tá? A gente consegue ver depois de muito tempo, né? Eu começo a fazer compras abaixo do meu preço médio, tá vendo? Então a gente volta aqui na aba dashboard. Ele vai ficar um pouquinho falhado aqui, ó, por causa disso aqui, ó, tá? Por causa desse dia, mas não tem problema não, tá? Deixa eu ver aqui cotação, depois a gente pegar a cotação de ontem, coloca aqui e ver como fica. Deixa eu colocar logo, né? 10.540. Muito bem. Então a gente consegue ver, né, o gráfico mais bonitinho. Eu consegui comprar, né, abaixo do meu preço médio. O meu preço médio acumulado é esse aqui em azul, né? Embora eu tenha comprado abaixo do preço médio, o preço tá acima hoje por
Porque eu comprei a 100 mil dólares, o preço já tá, né, em 103, né? 103 mil dólares aqui, né? 104, quase 104 mil dólares. Bom, apesar de toda essa queda, né, a minha carteira ela tá com ganho de 3%, né? Ela já tá com um tempo de 333 dias e o tempo de baixa é o que é isso, né? É basicamente o que eu considero bear market desde o 6 de outubro. Então hoje é dia 5, amanhã completa um mês, né, de baixa. Eu quero dar uma olhada também nas alavancagens, tá? A gente consegue ver, né, que no curto prazo a gente já tem liquidez aqui abaixo, mas eu não vou aumentar o tamanho desse gráfico. Eu quero olhar isso aqui, ó, liquidation heatmap. E a gente consegue comparar aqui o que? A gente consegue comparar o quanto de alavancagem. Veja só, ontem, tá? Se você acompanha no X, eu tava fazendo algumas postagens que a galera praticamente desistiu de entrar long. A gente já consegue ver nesse momento, tá, que tem mais aposta em alta. Isso é um problema, tá? Isso pode trazer novas quedas. O preço pode vir aqui abaixo para quê? Para captar esse dinheiro. Aqui não tem dinheiro. Onde é que tem dinheiro? Aqui. Então a gente consegue ver qual a região que tem mais dinheiro. Aqui, ó, a região 99. Até a região aqui de 98 tem dinheiro para pegar, né, toda essa galera. Se a gente colocar aqui nos 30 dias, em um mês, ó, a gente consegue ver que tem um capital pesado aqui em cima, apostando na baixa, mas nesse momento a gente consegue observar o que? Que tem muita alavancagem aqui embaixo. Então não me surpreenderia do preço voltar a cair para essa região aqui de 98 e novamente liquidar todas essas pessoas. É um problema, tá? Acho que ontem, quando o Bitcoin bateu 99 mil dólares, isso aqui, ó, não tinha mais nada, tava assim, ó, tava com essas azulzinhas, e essas azulzinhas são alavancagem de 10 ou 5 vezes, que é uma alavancagem assim, que dificilmente as corretoras vão liquidar quem está apostando em 10 ou 5 vezes. Agora quem está apostando aqui em 50, 100 vezes, cara, as corretoras vão pegar teu dinheiro, mano. Não tem o que fazer. Claro, eu acredito que a maioria do meu público não faz alavancagem, eu acho que é mais quem faz DCA mesmo, mas isso aqui é um jogo interessante para a gente analisar. Vai subir ou vai cair? Bom, a probabilidade aqui é de queda, né? A probabilidade maior aqui é que o preço volte visitar essas regiões. Até nos vídeos anteriores eu falava que, olha, vai liquidar a região de 115 e depois vai liquidar a região 102. Foi muito mais além, foi 99, acho que caiu para 98. Por quê? Porque o preço caía e as pessoas continuavam apostando em alta. O que? Alavancados em 100, 50 vezes. E o preço ia lá e pegava o dinheiro dessas pessoas. E o otimismo volta. O Bitcoin sai, né, de 100 mil dólares para 103 e o otimismo volta. E esses degenerados aqui voltam. Agora eu vou ficar rico. O preço não cai mais não. É um problema. E tem outro problema da média móvel de 50 também, que eu vou mostrar para vocês na segunda parte. E esse é a segunda parte do vídeo, né, sacando Bitcoin para minha carteira de 10 anos. Hoje é dia 6 de novembro de 2025, o Bitcoin está cotado a 103 mil dólares e os 103 mil satoshis chegaram aqui na minha carteira. Antes de a gente encerrar o vídeo, eu quero mostrar o ciclo do Bitcoin e quero também mostrar por que a gente vai perder essa média móvel aqui de 50 semanal, tá? Primeiro vamos contextualizar essa média móvel de 50 semanal. A gente consegue observar que o ciclo do Bitcoin, né, atual desde lá de dezembro de 2022, ela serve ali como pontos de compra. Tá bom? Mas eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, tá? Primeiro, o preço nem sempre bate nela e volta a subir. Ela tem uns períodos de baixa, tá vendo? Ó, um período que o preço ele fica abaixo. Inclusive ele fecha velas semanais abaixo da média móvel, tá vendo aqui, ó? Fechou velas semanais. Depois disso aqui não fechou mais. Mas eu quero mostrar para você o sentimento em relação a essa média, o que é mais importante para a gente nesse momento. Atualmente, tá todo mundo olhando agora para essa média. E qual é o problema disso, tá? Primeiro, é a questão de alavancagem, tá? Eu quero contextualizar essa média daqui de 50 semanal com as alavancagens. Eu venho falando para vocês o seguinte, olha, enquanto o mercado futuro de apostas, né, aposta em alta, tiver acreditando que o preço vai continuar subindo, a chance é alta das corretoras jogar o preço para baixo, porque é mais fácil em um ciclo de baixa. Então aqui a gente tem um ciclo do Bitcoin, que é o ciclo atual, esse em vermelho. E se a gente comparar aqui do início da alta, não do halving, tá? A gente tem
próximo de quedas, né, comparando os ciclos anteriores. E o topo ele já se estabeleceu em 550 dias por aí, depois do halving. Se a gente observar esse gráfico aqui ele mostra para a direita, tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Para a direita é a quantidade de dinheiro em colateral apostando na baixa do Bitcoin. Laranja você tem 100 vezes, amarelo você tem 50 vezes e por aí vai. Na esquerda você tem a quantidade colateral de dinheiro apostando na alta do Bitcoin. Esses dias, quando o Bitcoin bateu 98 mil dólares, só tinha alavancagem assim, ó, na cor azulzinha. Essas cores azulzinhas são alavancagens. Dificilmente as corretoras conseguem pegar a margem de quem está fazendo essa aposta. Agora, essas alavancagens aqui em laranja e até amarela, as corretoras elas conseguem jogar esse preço para pegar esse dinheiro que está aqui em colateral. Nesses últimos dias não tinha mais. As alavancagens de extremas, assim, de 50, 100 vezes, tinham acabado. Por que a gente já tem essas alavancagens até na região de 98 mil dólares? Isso é um problema. Sabe por quê? Porque tá todo mundo olhando para essa média. O pessoal do mercado futuro, e volto a repetir para vocês, meu público, eu acredito que seja o pessoal do DCA, não é o pessoal que alavanca, que aposta não sei quantas vezes. Eu acho que não é isso, mas é interessante para a gente estimar mais ou menos a probabilidade do que pode acontecer. O cara que diz: poxa, essa média aqui sempre funcionou, não cai mais, agora não cai mais. O que é que eles fazem? Pega e dão margem até 98 mil dólares. 98 mil dólares está aqui abaixo, ó, abaixo da média. O que significa? Tá todo mundo colocando a margem de liquidação aqui abaixo. Então a chance, se a gente começar a cair, tá, e faltar dinheiro, as corretoras jogar o preço para cá, para baixo, justamente para quê? Para captar esse dinheiro que está aqui abaixo. Se o preço ele vir aqui abaixo, eu acho que aqui vai ser a depressão total das pessoas, a descrença total. Enquanto o preço estiver acima dessa média, tem-se uma expectativa de alta. É tanto que você vê agora, a margem está totalmente abaixo aqui dessa média, né? Eu acho que vocês já viram ela em outros canais, né? Quando o preço está acima é alto, quando está abaixo é bear market. Bom, então vamos esperar, tá? Então fiz mais um saque de 100 mil satoshi. E quando eu vou fazer mais compras? Bom, eu vou esperar ele revisitar essa região. Se ele perder essa região aqui, ó, tá vendo do candle diário aqui, ó, do fechamento e abertura desses dois candles, provavelmente ele vem para essa região. Então vou esperar um pouquinho aqui. Se ele perder aqui, eu começo a colocar ordens aqui. Eu vou vir olhar esse aqui, ó, esse nível de alavancagem aqui. Se isso aqui, né? Deixa eu até atualizar para vocês, ó. Se isso daqui tiver esvaziado, não tiver mais degenerado, ninguém acreditar mais em alta, aí eu faço compra nessa região aqui, 98, 97 mil dólares, tá? Então o vídeo de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.